Programa em Comunhão, momento semanal de encontro, de reflexão, de Bíblia aberta diante dos nossos olhos, para que possamos, através da Palavra de Deus, captar aquilo que Deus hoje quer passar para nós como mensagem viva, para a nossa vida, para a vida da comunidade, da família, para a vida da igreja e para ajudar a gente a compreender a história atual pela qual nós estamos passando. Sempre com aquela esperança que nos vem de Deus e não apenas a esperança que os homens nos dão. E essa esperança de Deus vem aqui através da Palavra de Deus. Nós estamos conversando sobre a literatura paulina e hoje a gente quer olhar com muito carinho a carta aos Efésios e começar a refletir sobre essa carta junto com vocês. Se tiver sua Bíblia, não esqueça de tomar em suas mãos e abrir aí na carta aos Efésios. A gente agradece de coração o seu interesse, o seu acompanhamento, o seu apoio. Queria citar de modo muito especial Bernadette Almeida, lá de Curitiba, também Maria Auxiliadora Sinha, de Mariana, Regiana e Cristina, de Cruzília, Luzia de Fátima Balduino, de São Paulo, Solange Carmo, de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Um abraço, uma bênção muito especial para vocês. E a gente fica muito feliz que vocês sempre dizem que estão acompanhando e estão aproveitando ao máximo tudo aquilo que é o nosso bate-papo quase informal que nós temos aqui na TV Aparecida. Mais uma vez acolho com muito carinho. Tivemos uma surpresa muito gostosa que foi a presença do nosso Frei Guilherme. Seja bem-vindo, Frei Guilherme. Muito obrigado. A alegria e a honra é toda minha estar com vocês mais uma vez aqui diante da Palavra de Deus, ouvindo especialmente as reflexões que vocês provocam e alcançando as pessoas de alguma forma. Muito obrigado pela linda oportunidade. Que bom. E Frei Guilherme, eu fiquei sabendo agora, ele é membro da Congregação Missionária de Santo Inácio de Antioquia. Eu tinha ouvido tanto e já tenho lido bastante Santo Inácio de Antioquia, não sabia de uma congregação missionária exatamente sob a proteção de Santo Inácio. Foi uma alegria ficar conhecendo isso, Frei. Que bom, viu? E ele é especialista em Bíblia. E sempre o nosso querido confrade, Padre Domingos Sávio da Silva. Bem-vindo mais uma vez, Domingos. Obrigado, Ulisses. E obrigado também a vocês que mais uma vez abrem a sua casa. Acho que mais do que a casa, acho que o coração, né? Para que através desse nosso esforço, o seu coração possa ser uma porta aberta para a palavra e através da palavra para uma vida em crescimento. Quem conhece bem o Padre Domingos Sávio, quem o acompanha muitas vezes aí nas pregações que ele faz, né? É tão importante você perceber, né, o ardor que brota do coração do Domingos quando ele comenta para nós a palavra de Deus. Aquilo sai lá do fundo do coração, não é mesmo? Vamos então, gente, o card nos vem da carta, aliás, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 8 a 10. Vamos ouvir esse card. Paulo foi à sinagoga e lá, durante 3 meses, falou com ousadia, discutindo e procurando persuadir seus ouvintes acerca do reino de Deus. Alguns, no entanto, empedernidos e incrédulos, difamavam o caminho diante da assistência. Rompeu então com eles e tomou à parte os discípulos que ensinava todos os dias na escola de um tal Tiranos. Foi assim durante 2 anos, de sorte que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Aí está a palavra de Deus que nos vem dos Atos dos Apóstolos, uma descrição dessa grande missão de São Paulo, ali naquilo que a gente chamava de Ásia Menor, né? Que hoje engloba alguns países ali da Turquia e outros países por onde Paulo andou. E é interessante então a gente ver qual foi o contexto, digamos assim, concreto desta carta aos Efésios. O que é que você comenta, Padre Domingos? Então nós vemos São Paulo, naquele ardor dele, tentando levar assim a sua experiência de fé. E vemos aí de modo bastante claro também por esse texto a reação que ele vai encontrando, principalmente dos seus irmãos judeus, ao ponto de ele até
como aparece no texto, ele se rompe oficialmente com os seus irmãos e vai se dedicar então agora mais assim aos estrangeiros, aos pagãos. E é interessante, ele estava na sinagoga, praticamente ele não se sente bem, blasfemam contra ele e tudo mais, contra Deus por causa dele, né? Aí ele vai para uma escola de um tal Tiranos, ali com umas pessoas, ele continua. E fica lá em Éfeso lá por 2 anos. Que até ele vai dizer, que o texto vai dizer que assim, digamos, aquela parte do mundo escutou a palavra. Que até exatamente, que vai aparecer também, São Paulo sente, bom, agora todo mundo aqui escutou, então agora eu vou, digamos, para o outro lado do mundo, que seria exatamente o nosso lado aqui, no Ocidente. Sim. Pensava de ir até a Espanha, que no caso do mapa seria exatamente o extremo, a extremidade da Europa para o nosso lado aqui. Pensava de ir até lá, passando por Roma. A gente vê assim, e São Paulo, então, é fruto da sua caminhada, das suas viagens, é que ele prega, então, a palavra, prega Jesus, que é o seu evangelho, para os Efésios. Certo. Que é interessante também nesse sentido, que certamente São Paulo talvez não tenha escrito para os Efésios, porque nenhuma vez aparece na carta Efésios. Sim. Não é? Alguns documentos antigos têm, por exemplo, lá no primeiro versículo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, em Éfeso. Mas parece que não é muito somente autêntico isso, né? Então, sim. Parece que é uma carta que ele escreve, até alguns acham que é a carta de que fala Colossenses 4,16, de uma carta que foi a Laodiceia, que até Paulo pede que seja lida em outra comunidade, mas ninguém sabe que carta que é essa. Talvez seja essa carta que nós chamamos aos Efésios. Sim. Mas é uma carta, pelo conteúdo, fabulosa. Aberta a todos, né? Aberta a todos. Exatamente, né? Como que você vê, Frei Guilherme? Eu acho que valeria a pena destacar, a partir da entusiasmada reflexão aí, como o senhor notou bem, e eu confirmo, do Padre Domingos, cheia de ardor, destacar 2 coisas. Uma, que é a característica primitiva do cristianismo, que está nessa carta, está no testemunho que Lucas, em Atos dos Apóstolos, dá nesse card que nos inspirou a iniciar a nossa reflexão, que era o nome da nossa comunidade. Nós éramos chamados de caminho, podos em grego, caminho. Foi talvez o nosso primeiro nome, em paralelo a nazarenos, né? E isso diz muito do cristianismo primitivo, diz muito de Paulo. Nós nascemos para fora. Eclesia, que é a igreja, é a assembleia convocada para fora das tendas. Toca o chofar e todo mundo sai das tendas e se reúne no centro para a assembleia. Eclesia é isso. Somos convocados para estar na estrada. Fala-se hoje, a partir da motivação do Papa Francisco, igreja em saída. Nós nascemos assim, é para fora, e é desafiador, é perigoso. Paulo foi preso tantas vezes, uma antiga tradição dá conta de que essa carta teria sido escrita no cárcere, né? Hoje já se vê de outra forma, talvez nem Paulo tenha escrito essa carta, como aos Colossenses, mas enfim, é no caminho, é na estrada, seja de Paulo, seja dos discípulos de Paulo, seja a nossa estrada. É no caminho que daremos testemunho do projeto de Jesus, na unidade e no amor, para todos, como disse bem o padre Ulisses. Não é só para a Ásia Menor, não é só para Éfeso, não é só para os Colossenses, é para o mundo inteiro. Exatamente, né? Aí, Frei Guilherme sublinha uma coisa que é muito curiosa e muito interessante. Antes de sermos chamados de cristãos, muito antes de sermos chamados de católicos, ortodoxos, protestantes, né? Esse nome bonito, caminho, né? Assim era caracterizada, digamos assim, aqueles que seguiam Jesus. Eles pertenciam ao caminho, né? E eu acho, né, muito interessante como o Papa Francisco nos convoca para uma sinodalidade. Odos significa caminho. Vamos caminhar juntos? Vamos dar as mãos, vamos ser humanos, vamos ser fraternos, né? Seria tão bom a gente retomar o sentido original. Nós estamos todos no mesmo caminho, ou se quiser, no mesmo barco.
mas se alguém quiser pesar mais do que o outro, o barco vira ou então o caminho se dispersa. Sempre esse chamado forte que vem através do quê? Através do mandamento do amor. Vamos então olhar um pouquinho essa carta aos Efésios. O contexto dessa carta, que o Frei já disse, é carta chamada de cativeiro, mas que possivelmente, né, tenha sido já escrito posteriormente, até a morte de Paulo, né, mas que traz assim toda a catequese de Paulo, toda a teologia dele. Até se diz também assim, né, que talvez até a minha impressão é que parece que teria sido escrito até depois de Romanos, porque parece que Paulo, ou ao menos o que aparece na carta, é alguma coisa que parece que é um passo além do passo dado na carta aos Romanos. Sim. Não é? Bom, pode ser que tenha sido de um discípulo, mas se for de um discípulo, teria que ser de um discípulo que de fato tinha um coração como o de Paulo. Claro que há diferença bastante grande, sobretudo assim, se a gente for olhar até no modo de escrever. Por exemplo, em Romanos, de repente, Paulo, ele provoca, você não sabia que é assim e tal? Agora essa carta aqui, ela é mais, parece que sem essa interrupção. Assim. Então dá a impressão que não é daquele Paulo que, de repente, parece que até escapava alguma exclamação dele. Meio explosivo, né? Meio explosivo. Mas agora, se não é dele, tem que ser de alguém que de fato tinha um coração como o dele, né? Porque de fato é muito bonita. E é uma síntese, assim, que alguns acham que seria a melhor síntese que ele deixa do seu pensamento, se for dele, né? Do seu pensamento, da sua doutrina, da sua experiência. Certamente, né? Eu acho que é importante. Naquele tempo nem todo mundo escrevia, às vezes a gente ouvia, escutava, guardava no coração e depois a gente escrevia, né? E isso é importante se ter em conta, porque até hoje a igreja, quando proclama a palavra de Deus, sempre diz assim, é segundo Mateus, é segundo Lucas, né? Nunca diz que ele pegou na pena e foi escrever tudo. Mas eu acho que vamos entrar nessa carta, porque há alguma coisa maravilhosa que é o início dessa carta. Um hino cristológico universal, né? O Cristo cabeça não somente de uma nova humanidade, mas o Cristo cabeça de uma nova criação, o Cristo cabeça de um cosmos. Eu gostaria que vocês dois, Frei Guilherme, pudessem comentar logo esse primeiro capítulo da carta aos Efésios, que exatamente é esse mistério de Deus, esse mistério de Cristo, esse projeto maior que essa carta imediatamente abre assim um verdadeiro portal para a gente, né? Quando a gente está diante do mistério, é um portal que se abre e a gente contempla aquilo, se extasia, e é exatamente essa introdução à carta dos Efésios. Frei Guilherme, como que você sente esse primeiro capítulo de Paulo? É uma bela oração que começa aos moldes judaicos, como o bom fariseu, bendito seja Deus, e que busca em toda a tradição do antigo Israel os fundamentos dessa prece. Mas com a chegada do Messias, ele diz, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, no Messias, então, e chegou, como você bem disse, e se torna ele mesmo o projeto, ele mesmo a cabeça desse corpo que é místico, encarnado mesmo na história, para levar a cabo, diz ele lá no versículo 10, na plenitude dos tempos. Então, é uma belíssima oração, cristológica mesmo, e de universalidade. No tempo e na história, tudo o que Deus planejou, projetou e propôs, ele realiza na pessoa de Jesus Cristo. E nós agora, convocados por ele, aderimos ao seu abraço gracioso, generoso, e do perdão, da força, do Espírito, e nos tornamos testemunhas. Saímos pela estrada a caminho para anunciar aos outros essa maravilha de que é bendito o Deus que realizou e fez cumprir todas as suas promessas em Cristo. Ele começa muito bem essa conversa com os Efésios e começamos bem essa conversa a partir daí. O que você sente, Domingos, diante desse hino maravilhoso? Também, como o Frei Guilherme já lembrava, São Paulo também vai dizer que bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, Jesus está no início de tudo. Que nos abençoou em Cristo, ele repete constantemente, em Cristo Jesus, com todas as bênçãos possíveis. Aí, a partir daí, ele vai mostrando, mas que bênção é essa?
Já antes da criação, Deus nos chamou, nos escolheu para sermos santos e imaculados diante dele no amor. Já amor, né, que vai ser exatamente o modo de se viver isto. Mas para que ainda? Nos chama para adoção filial, para sermos filhos de Deus sempre, né, em Cristo. Quer dizer, como Jesus foi filho agora pelo batismo, então nós também vamos ser filhos em Jesus. E depois, como o Frei já lembrava também, batizados, nós somos chamados a viver num único corpo, dominado, podemos dizer assim, ou animado por uma única cabeça. Então, a partir daí é que São Paulo vai também mostrar que nós temos que realmente vencer todas as divergências que possam existir entre nós. Nós estamos num único corpo, sob uma única cabeça. Sei. E eu acho que é tão importante também perceber que neste hino, a meu ver, né, vocês podem até corrigir, mas absolutamente Paulo tira toda e qualquer argumentação que faça de Jesus apenas um consertador, um reparador. Entende? Não, Jesus é o cume, ele é o máximo da criação, ele é o ponto final. Deus está criando ainda o universo todo, ele é o ponto final. Deus está criando a humanidade, ele é o ponto final. Ele é aquele, digamos assim, ideal total do sonho divino para o projeto do ser humano, né? E não veio aqui porque nós pecamos, nós fizemos isso, então tem que vir pagar essa conta, essa dívida. Por amor de Deus, né? É muito mais do que isso, né? E ele coloca, então, esse mistério de uma redenção copiosa, né? De uma libertação que vai nos levar àquilo que nós próprios sonhamos um dia ser como seres humanos e que Deus sonha para nós. E o sonho de Deus se chama Jesus Cristo, né? Esse é o grande sonho de Deus para o ser humano. É meu filho, né? E eu quero que vocês sejam filhos do Filho. Aqui, Frei, entra uma coisa que eu acho muito bonita, a doxologia da igreja o tempo todo, né? A gente gosta muito de colocar por Cristo como causa, mas eu acho mais bonito esse Paulo, em Cristo, né? É nele. E, num certo sentido, esse hino, ele já faz a proposta do mistério da encarnação. Nós vamos ter que estar nele, ele vai estar em nós, é lá dentro, é numa união mística profunda para acontecer essa transformação final do ser humano. Me parece que você tocou em dois pontos centrais, não só desse trecho, mas de toda a proposta literária, estratégica, da estratégia de comunicação dessa carta, que é a centralidade de Cristo e a questão da mística, do mistério. Então, lá no texto original, em Cristo, a preposição que está usada lá e também o caso, um fenômeno da língua grega lá, explicita algo que você usou em português muito bem. Dentro dele. Dentro dele. Então, não é uma visita, não é uma contemplação de fora, uma admiração, algo que nos toque e a gente fica tão feliz. Não, é dentro. Ou seja, é na vida de Jesus, é no projeto dele, é na proposta dele, é na carne humana, é na história, nos tempos. É dentro de Jesus. Cume, como você disse muito bem, ideal. Nós fomos criados para ser aquilo ali, aquele ali. Então, dentro dele significa isso. E o uso da palavra mistério, que talvez seja um grande sintoma, ao menos da estratégia comunicativa, da literatura dessa carta, que a diferencia dos outros textos paulinos que sejam conceitualmente considerados autênticos. O autor dessa carta se aproveita de um conceito muito conhecido em todo o ambiente helenizado, seja pelos judeus ou pelos gregos, que é o conceito de mysterion em grego, que é mistério, e que tem a ver com a contemplação do invisível, por exemplo, de uma planta que nasce, cresce, dá fruto, é invisível, mas ao mesmo tempo a gente enxerga o que está acontecendo. E quando experimentamos essa invisibilidade manifesta no que vemos, celebramos o mistério. Esse era o mistério, em poucas palavras, celebrado em toda a mitologia e na cultura grega. Esse conceito entra para o cristianismo e diz que o evangelho
que é Jesus, sua proposta, sua vida, é o mistério da fé. Jesus, sua vida, passa a ser o mistério. Depois a igreja vai chamar o sacramento de mistério. Antes de chamar sacramento em latim, chamou de mistério, porque celebramos dentro de Jesus, alcançados por sua graça, o invisível, que transforma a nossa vida. Eis a força desse conceito, e que parece estar sendo inaugurado como conceito teológico nesse ambiente, seja Colossenses, seja Efésios, seja esse ambiente que parece ser pós-paulino, né? Exatamente. Gostaria de acrescentar, Domingos, a essa, porque a gente tem que superar, porque para nós ainda soa sempre a palavra mistério, algo que eu não entendo, né? E é pelo contrário, é algo que me introduz numa realidade muito maior, né, do que o sinal que eu uso aqui. Ele é tão pequenino e de repente por trás eu percebo que há uma maravilha, né, que eu posso chamar, é de mistério, mas que eu percebo, eu noto e eu experimento, talvez sem definir, mas eu experimento. Podemos dizer que ainda nos primeiros versículos dessa carta, São Paulo ele pede, né, que seja concedido, né, a quem ele escreve, que entendam a esperança que foram chamados, o mistério, o tesouro, né, que está reservado, a herança que está reservada para nós. Então vai dizer, mas qual que é esse mistério, essa herança? É exatamente aquele poder que Deus exerceu em favor de nós, dos crentes. Agora, que poder que é esse? Deus ressuscita Jesus. Até eu vejo que parece que é uma novidade, assim, até mesmo a partir de Romanos. Deus ressuscita Jesus, faz Jesus sentar-se à sua direita e constitui Jesus sobre todos os poderes que existem no céu e na terra e faz Jesus cabeça do corpo que é a igreja. Então, esse autor, ele vai... Porque parece, por exemplo, na carta aos Romanos, São Paulo vai dizer o seguinte, que nós devemos participar da morte de Jesus para podermos participar da sua ressurreição. Agora, aqui ele diz que nós devemos participar já da elevação de Jesus. É do Jesus que o Pai faz sentar-se à sua direita, é desse Jesus que o Pai faz de Jesus cabeça para nós. Então, nós em Jesus não só estamos ressuscitados, mas estamos elevados, já estamos à direita do Pai. Porque se a cabeça nossa está lá, claro, na medida que nós vamos nos unindo com essa cabeça, nós já estamos lá também. Então, veja assim, parece que aqui dá a impressão que uma carta que foi ao menos, se for outro autor, então jamais ser diferente. Mas se for de Paulo, para mim parece que teria que ser depois de Romanos, né? Porque parece que esse é um passo novo que essa carta dá. E creio que entra também, assim, uma eclesiologia muito bonita nessa carta, não é, Frei? Há uma eclesiologia que ele traz, né? Eu acho bonito, edificação, construção, né? Vocês estão dentro de uma construção, vocês estão dentro de uma edificação que é aquilo que se chama igreja, me parece, né? Me parece também que, a partir disso que você acabou de dizer, temos a oportunidade de reconstruir algumas ideias que fomos construindo durante esses 2000 anos. De entender igreja como algo terminado, pronto, estável, arrumadinho, redondinho. Não, a igreja nasce e precisa renovar-se sempre nesse dinamismo de instabilidade, de saída, de construção, edificação constante, que nunca termina, que precisa sempre estar recomeçando, como esteve nesses 2000 anos tantas vezes, e não pode parar. Quando paramos, o projeto de Deus atrasa em ser anunciado. Somos convocados para sair de onde estamos, individualmente, pela conversão, pelas novas escolhas diárias, e como igreja, como comunidade reunida. Ouvimos o toque do chofar lá, da corneta, que nos chama para construir, dinamizar. O Papa Francisco diz, mas se a gente for, vai sujar os pés, né? Na lama da estrada. Ele diz, mas tem que ir. Prefiro uma igreja que suje os pés lá na rua do que fechadinha, arrumadinha, sem testemunhar, né?
Visitar essa carta me parece visitar esse ardor dinâmico, efusivo e que nos empurra sempre para fora. Exatamente. E isso é importante para nós, gente, porque a gente, às vezes, gosta de se acomodar dentro de uma grande instituição, uma grande organização, tudo bonitinho, papa, bispos, padres, tudo arrumadinho, ministérios, tudo certinho. Tomara que no coração da gente não estivesse nada certo e que a gente estivesse exatamente aquilo que São Paulo usa numa outra carta. Nós estamos em dores de parto, nós estamos sendo feitos, nós estamos sendo construídos. A dimensão da instituição é absolutamente acidental, né? Ela existe para um momento com um formato, no outro momento é outro formato, né? Aí volta aquilo que o Frei chamou a nossa atenção e que veio no primeiro card. Nós somos caminho. A nossa essência de cristãos é ser caminho, né? Está caminhando, estamos seguindo em frente, né? Às vezes damos uma pequena marcha ré, mas pode ter certeza de que o caminho é para frente, o caminho é para a parousia, o caminho é para exatamente esse sonho que eu sempre acho que Deus continua sonhando com toda a criação, com o ser humano de modo muito especial, né? E é por isso que a gente gosta demais de apontar os nossos santos, principalmente Maria Santíssima, como aquelas pessoas que já conseguiram chegar lá, né? Nós ainda não. Então, é uma igreja que já é e ainda não é, né? E nós estamos no ainda não, nesse caminho em que precisamos nos ajudar uns aos outros. Mas vamos continuar aqui com a nossa carta, né? Exatamente essa teologia de Paulo, essa eclesiologia de Paulo. O que você gostaria de comentar, Domingos? Até se não... por exemplo, na carta aos Colossenses, que parece que é bastante vizinha até no tempo, né, de Efésios, ali, por exemplo, o autor vai dizer que Jesus é, digamos assim, a plenitude. Jesus é a plenitude do ser. Agora, em Efésios, vai dizer o seguinte, que a igreja é a plenitude de Cristo. Até parece meio estranho até para a gente, mas eu acho tão bonito se conseguimos entender bem. Se Jesus hoje, quer dizer, o Jesus total hoje, quer dizer, comparado a ele, cabeça, e nós, membros, então o Jesus total hoje não está completo ainda, o Jesus. Parece que é estranho a gente, né? Como que Jesus não está completo? Mas o Jesus total, até nesse sentido do já e do ainda não, que estamos a caminho, então o próprio Jesus, digamos, o Jesus sonhado pelo Pai, que o envia exatamente para essa missão de ser cabeça, o Pai que constitui cabeça, esse Jesus não está pronto ainda. Então nós estamos caminhando para isto, né? Então seria, digamos, quando nós formos de fato, vamos dizer assim, a igreja de Jesus, formos todos os membros realmente atuando, é que vai aparecer o Jesus total, o Cristo total. Então acho que isso realmente mostra para nós esse dinamismo no qual nós temos que entrar. Estarmos sempre nos renovando, sempre nos cristificando. Como São Paulo vai dizer, São Paulo nas suas cartas, que nós devemos estar sempre crescendo na direção da cabeça. Quer dizer, a cabeça é para nós aquilo ao ponto máximo que todos nós devemos chegar. E nesse ponto aqui é o testemunho de São Paulo, ele é provocador para nós, né? Esse homem não descansou nem um momento a partir do seu encontro com Nosso Senhor. Não descansou, andou quilômetros e quilômetros tentando levar o ardor missionário dele e levar esse Jesus que era a resposta maior e a única que nós temos de caminho, verdade e vida. Então a carta aos Efésios traz para nós algo tão importante, tão formidável, que a gente vai ter que voltar a abrir as páginas da Bíblia na carta aos Efésios para conversar com vocês, né? Eu quero agradecer de coração a atenção que vocês deram para nós. Quero agradecer mais uma vez de coração o Frei Guilherme, espero que ele possa voltar a participar conosco. Muito obrigado, Frei Guilherme, viu, pela sua presença, pela sua participação. Obrigado aí, Domingos, você que sempre está com a gente, né? Muito obrigado, viu? E vou encerrar esse programa, ainda no capítulo 3 tem algo bonito aqui, uma oração de São Paulo. Dobro os joelhos diante do Pai, do qual toma o nome toda a paternidade nos céus e na terra.
para que vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, que sejais robustecidos poderosamente por seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações e assim, enraizados e consolidados no amor, possais compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo que supera todo conhecimento, para serdes repletos de toda a plenitude de Deus. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua atenção. Até a semana que vem, se Deus quiser, e que a Mãe Aparecida os abençoe.